O que é para que serve o número de um telefone ou a linha telefônica? E o que é, na parte mais prática, é uma composição de vários números, uma sequência numérica. Para que serve? Para identificar você, eu, qualquer pessoa, como usuário do serviço de telecomunicações. Simples assim. É para isso que esse número foi criado e é assim que ele funciona. Identificação. Você pode pensar, exemplo, fulano, qualquer amigo seu, fulana, qualquer amiga sua, que tem um telefone celular, existe uma sequência numérica. E para você falar com essa pessoa, só naquele número, lógico, né? Se a pessoa tiver 2, 3 números, o usuário você consegue falar dessa forma, a pessoa. Mas é a forma de identificação. A gente sabe que aquele número pertence a determinada pessoa. Esse é o primeiro ponto básico. Depois, aí você tem aquele contrato específico, seja pessoa física ou jurídica, ele contempla alguns serviços, planos e por aí vai. Mas aqui a ideia é só falar do número. Então o número serve para identificar. Se é um plano corporativo e pessoa física, não vai importar, porque o número de telefone ele identifica o usuário. Exemplo, essa linha pertence a qual empresa? Essa linha pertence a qual pessoa? E aí você consegue saber disso, lógico, você sendo o titular. Se você não é o titular da linha, você não pode pegar dados de outra pessoa, seja física ou jurídica. Então isso que ela é, e a serventia é a identificação do usuário. Que aí fica mais fácil de saber quem está usando o que, como é que utiliza, quais são os serviços. Então linha, o número dela é a primeira composição. E se for um plano de dados, é normalmente o número do circuito. Mas aqui o foco é telefonia móvel e fixa, para você entender e ficar mais fácil. Outra coisa que você pode ver, se você for falar com alguém de prestadora ou alguém muito envolvido no ramo de telecom, é chamar o número da sua linha de acesso ou código de acesso. Qual é o número do seu acesso? A pessoa, eu já tive isso muitas vezes. Não, qual é o número do acesso? O acesso tal. E a pessoa não entende que acesso é a mesma coisa de número de telefone. Qual é o número da sua linha? É o acesso número tal. Mesma coisa que você entender que cada linha é um contrato. Fica mais fácil. E aí você entender, cada linha é um contrato, por isso que eu chamo de acesso. Ou um contrato individual de cada uma das linhas. E a gente, quando vai falar com qualquer pessoa que que tem pelo menos esse conhecimento, ou seja, a partir de agora você pode chamar de acesso, mas a maioria das pessoas ainda vai chamar de linha telefônica. Então, se alguém falar com você algum desses termos, você sabe que se refere à mesma coisa. E cada prestadora tem uma sequência numérica. Exemplo, começa com DDD, com a sequência de 5 números iniciais, prefixo e sufixo, início e fim. Ou seja, os 5 primeiros e os 4 últimos. A prestadora ela tem uma sequência. Isso de forma, vamos dizer assim, original. Por quê? Você pode fazer uma portabilidade numérica que nada mais é do que tirar de uma operadora aquela linha e passar para uma outra e não vai ter problema nenhum para a gente como usuário. Para a prestadora de origem, ou seja, de onde aquela sequência numérica pertencia, quando essa linha, se acontecer algum cancelamento, ela volta para a prestadora de origem, que aí no futuro ela vai disponibilizar aquele número para uma outra pessoa. Mas, para a gente isso é transparente. Mas é bom você saber como é que acontece, vai que acontece alguma coisa, alguma situação e você sabe mais ou menos para onde aquele número de linha ele vai depois de um encerramento de contrato. E uma analogia que você pode fazer um pouco, se você não entendeu ainda para ficar mais fácil, é que cada pessoa tem um CPF, cada pessoa jurídica tem um CNPJ, no mínimo, né? Assim, pessoa física, você não pode ter 2. Empresa, ela pode ter filiais, matriz e por aí vai. Mas, se você for pensar como um CNPJ, fica mais fácil do que como um CPF. Então imagine, hoje eu tenho um CNPJ X, estou utilizando lá para minha empresa. Imagine que é o número da linha. Eu quero mudar o CNPJ. Bateu na cabeça, por exemplo, eu quero mudar. Acho que pode, tá? Não tenho certeza que eu não sou contador e nem perguntei isso à minha contadora. Mas é possível. Você pode criar um outro CNPJ, fazer as alterações que você quiser. Número de linha
é bem parecido. Você pode trocar e não vai alterar o seu contrato. O seu plano de serviço e tudo mais permanece. É uma informação adicional só para você entender. Número de linha, não necessariamente você é obrigado a ficar com aquele número para sempre, mesmo depois de uma portabilidade. Você pode fazer a portabilidade e depois trocar o número se quiser. Não tem problema. Isso é permitido. Mas o importante é você entender o que é um número, para que serve, e aí algumas questões a mais para você entender o que é que pode ser feito com o número de uma linha.